mas cenografia a gente pega, né? Ai, fica até bonitinho, né? Quando a gente vê assim, já é uma gracinha, né? Mas vai aparecer um rato aí na sua casa. Boa noite, minha Zetinha. E boa noite pra vocês, né? Tudo bem? Que alegria, né? Mais um encontro nosso, mais um dia, gente reunido para os estudos, né? O seminário em torno de Era uma Vez para Adultos. Hoje a nossa história é a Assembleia dos Ratos. Você conhece? Conhece essa história, esse conto? Não? Então hoje a gente vai conhecer. Isso mesmo. O livro Era uma Vez para Adultos, é psicografia do meu netinho Ellerson, pelos espíritos Friedshine e Mihal Faça. Se quiser adquirir aí no chat ao vivo, tem o link para o site, você recebe pelos correios, ou então aí na descrição do vídeo você acessa e também vai ter condições de comprar. Comprando o livro, você está ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras, ajudando a divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, além, é claro, de também poder, assim, enriquecer o seu conhecimento, né? Hoje será quem que vai fazer o seminário para nós, hein? Será que é os ratos, já que é a Assembleia dos Ratos? Vamos conferir? Confere comigo aí. Gente, só podia ser, né, um gatão. Vocês vão ver a historinha, como que tem tudo a ver seu gato também participando hoje com a gente do seminário. Presta atenção aí pra vocês verem. A Assembleia dos Ratos. Ratolândia era o melhor lugar do mundo para um rato viver. Nunca faltava comida, os vizinhos se ajudavam e as crianças brincavam livremente, enquanto os mais velhos conversavam na varanda de suas tocas, liam jornal ou tricotavam. Já os jovens exploravam as redondezas. Vamos descobrir uma caverna, convocava o líder da turma. E assim os dias passavam naquela alegre e calma colônia de ratos, com todos vivendo completamente felizes. Um dia, porém, um gato enorme, de pelo eriçado e rabo comprido, chegou à vizinhança. E a vida dos ratos virou de cabeça para baixo. Foi um zum, zum, zum daqueles. Vizinha, preciso lhe contar uma coisa. O que foi? Assim você me assusta. É de dar medo mesmo. Um gato está rondando a Ratolândia. Os fofoqueiros de plantão logo se encarregaram de espalhar a notícia. Em poucos minutos o alvoroço já tinha tomado conta do vilarejo. Os mais velhos não saíam mais às tocas,
mas não deixavam, é claro, de ler o jornal. Veja o que diz essa notícia. É de arrepiar os pelos. Na noite passada, o gato atacou 4 ratos e nenhum sobreviveu, dizia o avô para o seu neto aterrorizado. Na toca ao lado, uma senhora já não tomava mais o chá das 6 com os amigos, mas não perdia as últimas novidades. Violeta, abra as frestinhas da janela. Você ainda tem notícias do filho da vizinha da esquina? Soube que ele não voltou mais para casa. Que medo! Eu que não saio da minha toca. Crianças e jovens ratos também tiveram de ficar em casa, sem poderem brincar juntos. A tristeza tomou conta da Ratolândia. Pouco se arriscava a colocar a cara na rua, só em caso de extrema necessidade. Seja o mais discreto possível, fale baixo e ande ligeiro, afinal, todo cuidado é pouco quando se trata do tal gato, recomendava a mamãe para o filho já crescido. Isso não pode continuar assim. Temos de fazer alguma coisa, ou passaremos o resto de nossas vidas com medo desse gato, desabafou em alto e bom som um jovem rato. Todos foram ver quem falava em acabar com o terror que ameaçava a Ratolândia. As crianças olhavam para os pais, tinham a esperança de que aquelas palavras trouxessem de volta o sonho da liberdade. Que saudade de brincar de esconde-esconde lá fora, dizia um ratinho que saiu correndo para se juntar à multidão de jovens reunida em volta do valente rato. Bonitinho, né? Pequenininho correndo. Unidos venceremos, unidos venceremos, cantavam em coro, pois acreditavam que juntos finalmente conseguiriam afugentar o enorme felino. Então os ratos mais velhos convocaram as famílias para uma assembleia. Aqui, ó, Assembleia dos Ratos. Todos poderiam dar sua opinião sobre como enfrentar o terrível gato e acabar com os dias de raticídio. Que tal atacarmos em grupo quando estiver dormindo, sugeriu alguém. E se ele acordar quando chegarmos perto? Questionou o mais velho dos ratos. Eu que não iria de jeito nenhum, respondeu o rato mais medroso de todos, já se escondendo ao fundo. Eu acho que seria melhor envenenar a comida dele, disse um que até então estava calado no cantinho. Ora, ora, como vamos encontrar veneno por aqui se mal podemos sair para buscar comida? Questionou o sábio. Uns diziam que ninguém devia sair das tocas enquanto o gato estivesse em Ratolândia. Outros retrucavam que ele podia ficar lá para sempre. E ninguém se entendia, pois todos estavam unidos apenas pelo medo. De repente, um jovem teve uma brilhante ideia. Que tal se colocarmos esse guiso no pescoço do gato? Assim, sempre que ele se aproximar, vamos ouvi-lo chegar. Boa! Aplaudiu o amigo. Daí poderemos fugir a tempo, completou um outro. Os ratos mais velhos propuseram uma votação e a ideia logo foi aprovada por todos, ou melhor, quase todos. O plano é inteligente e ousado, mas quem entre nós terá coragem para colocar o guiso no inimigo? Quem? Quem? Perguntou um velhinho que até então estava calado. Então começou uma correria daquelas. Não sobrou ninguém para contar história, muito menos para se candidatar àquela nobre missão de salvar a colônia do tal gato. Historinha das primeiras, né, que não acaba assim, com um final feliz, né? Acabou que o gato ficou na Ratolândia, né, gente?
vão entender por quê, né? Vão entender com as explicações dos benfeitores espiritual, explicado por ele mesmo, né? O gato. Gente, uma belezura só os nossos encontros, não é? Gostoso demais. Tem voltado assim os tempos de criança? Ou os tempos assim que você contava história para seus filhos, para seus netos? É bom, não é? Tô adorando. E principalmente aprendendo muito, né? Você é nosso convidado. Sai daí não, fica quietinho aí sentadinho para eu poder assistir. Miau, miau, miau. Hum. Miau, miau. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Mais um seminário em torno do livro Era uma Vez para Adultos. E hoje, conforme história contada pela vovó Luzia, nós vamos estudar a Assembleia dos Ratos, que é uma fábula atribuída a Esopo, o escravo grego que conseguiu trabalhar diversos assuntos morais com muita delicadeza. De fácil entendimento, as suas histórias sempre apresentam certo humor, mas também nos convidam a muitas reflexões. São histórias portadoras de mensagens profundas. A Assembleia dos Ratos, ela nos conta a história de uma cidade que está atemorizada por causa de um nhau, de um gato. Sim, eu mesmo, que estava à espreita de todos os ratos. Eles viviam ali naquela cidade, a Ratolândia, e perderam a alegria de viver, o entusiasmo e a própria liberdade, porque precisavam viver dentro das suas tocas. Porque eu era uma constante ameaça que os intimidava a todo momento. É preciso que nós comecemos o nosso seminário de hoje tentando compreender um pouco a simbologia desses personagens. Os ratos representam toda a humanidade e o gato, que sou eu, represento o perigo ou a tentação. Tudo aquilo que fica à espreita, que é capaz de envolver e, quem sabe, até de entredevorar. E falando da minha simbologia como uma tentação, isso logo nos faz recordar as páginas da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, com a figura de Jesus de Nazaré. Narra-se que logo após o seu batismo nas águas do Rio Jordão, eis que Jesus buscou o deserto e ali permaneceu durante 40 dias. E no deserto, em profunda meditação, ele foi tentado 3 vezes pelo demônio. Nós sabemos que o demônio nada mais é do que os espíritos ainda empedernidos no mal, na ignorância, que se comprazem ainda em ficar envolto nas atitudes infelizes. Ele foi tentado por 3 vezes, não havia comido durante aqueles dias e teve fome. Então, eis que o demônio surgiu para ele, trouxe-lhe uma pedra e lhe disse: se tu és filho de Deus,
dize a essa pedra que se torne pão. E Jesus, então olhando para ele, lhe disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De repente, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, aquele local mais alto, onde avistava toda a cidade de Jerusalém. E ele então disse para Jesus: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma terra. E Jesus calmamente disse àquele espírito maligno: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino, toda a glória, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E o mestre por excelência, mantendo a sua mansuetude: vai-te, Satanás, daqui. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto, diz a lei. E naquele instante, eis que Satanás desapareceu. Deixou Jesus e os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Todas as vezes que nós vamos estudar as páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós precisamos compreender que não se trata de uma simples leitura. Nós não podemos pegar as palavras no sentido literal que elas foram escritas. É importante nós tirarmos a essência da mensagem. Paulo de Tarso ele já dizia que a letra mata e o espírito vivifica. As tentações, elas podem ocorrer na nossa vida, tanto de ordem física quanto moral. As tentações de ordem física se dão na sensualidade, na extravagância, nos vícios, tanto físicos quanto morais, no descanso indevido, na luxúria, no poder. Já as tentações de ordem moral, elas se dão na vingança, nas críticas maldosas, nas paixões exageradas, na repulsa que nós temos por certas pessoas. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, pela mão abnegada de Chico Xavier, vai dizer que nós somos tentados nas nossas imperfeições. Porque a tentação é um teste renovador, um convite para a análise de nós mesmos. Mas é muito importante nós ressaltarmos, já que estamos analisando as tentações, que uma pessoa ela só pode ser tentada naquilo que ela encontra dificuldade íntima. Porque para que se ocorra uma tentação, é preciso que o indivíduo tenha propensão para fazer tal coisa. Ninguém vai ser tentado em algo que já foi superado. Então, quando nós temos dificuldade em um ponto da nossa vida, é que vão surgir oportunidades para nós vivenciarmos aquela experiência como uma tentação, como um convite para que nós possamos vivenciar. E superar a tentação é justamente dizer não. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, o ser mais puro que já esteve aqui na Terra. E é claro
que não existia nenhuma situação, mesmo que ele estivesse com fome ali no alto do monte, durante aqueles 40 dias, que pudesse apresentar para ele uma tentação, algo que pudesse retirá-lo do caminho. Mas essa passagem que nós recordamos, a simbologia minha do gato, é para que nós possamos entender que a passagem quer nos demonstrar que no nosso deserto, quando nós estamos a sós conosco mesmo, nas nossas dificuldades mais íntimas, nós somos tentados a todo instante nas dificuldades que passamos. Então, as tentações, elas oferecem perigo, porque são gatos à espreita. Na história A Assembleia dos Ratos, que a vovó Luzia nos contou, vocês viram que eu ficava a todo instante à espreita ali na cidade, aguardando que um rato pudesse sair da sua toca para que eu pudesse devorá-lo. Todos nós, indistintamente na Terra, temos conflitos existenciais, temos dificuldades interiores, maus hábitos que nós precisamos corrigir. E quando nós nos propomos a fazer essas correções, surgem então os impedimentos. Os gatos à espreita vão rondando para que quando eles se sintam seguros, possam dar o bote. Nós, os felinos, temos esse hábito. Antes de nós atacarmos, antes de nós tomarmos uma decisão de onde caminhar, para onde ir, nós ficamos à espreita, aguardando o momento exato de pular, de dar o bote, de atacar a nossa presa. Então assim também se dá com as situações ao nosso derredor na vida, nas tentações que ora se apresentam na nossa vida. Elas vão surgir exatamente naqueles instantes em que nós estivermos lutando por vencer aquelas dificuldades. Hoje, por exemplo, está sendo aquela tentação de poder falar com tanto barulho ao entorno. O desejo, às vezes, até de parar de conversar com os nossos queridos internautas. Mas é preciso vencer, falar um pouco mais alto, buscar a atenção dos nossos queridos amigos para que não haja dispersão do barulho ao derredor. Então, diante dos convites da vida, muitas vezes nós nos deixamos envolver por essas escolhas menos felizes. Os convites que terceiros nos fazem para tomar esse ou aquele caminho, outras vezes por não termos a determinação naquilo que nós queremos realmente realizar e enveredamos pelos vícios, caímos nas vascas da loucura e até nos submetemos às influências espirituais nas malhas da obsessão. Porque também os espíritos desencarnados, eles nos rondam como os gatos à espreita para poder dar o bote, a fim de atuar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, por meio da sintonia e afinidade que nós vamos criando pelas escolhas que fazemos, criando então aquele elan no processo obsessivo. Por isso é importante nós conseguirmos nos manter a todo momento atentos, vigilantes, para que nós não sejamos envolvidos pela tentação. É preciso arregimentar os nossos pensamentos, as nossas atitudes em bases muito sólidas, para que nós tenhamos a proteção necessária contra os gatos que vão nos espreitando durante a existência.
Então a história e a Assembleia dos Ratos vai nos proporcionando muitas reflexões, algumas delas bem interessantes. Por exemplo, na nossa vida cotidiana, todos que se encontram na Terra, é muito comum nós sermos bombardeados de informações, de mensagens. Elas vão chegando por diversas formas. A mídia escrita, a mídia falada, os outdoors, os panfletos, os discursos ou palestras que nós escutamos, as redes sociais pela internet, o WhatsApp e tantos outros recursos. E é imprescindível que nós busquemos selecionar aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos escutar, aquilo que nós vamos assistir. Seria muito importante selecionar aquilo que é mais conveniente para a nossa saúde espiritual. O conto infantil que hoje nós estamos estudando demonstra essa situação que está muito presente, é muito atual na nossa sociedade. Logicamente que a informação, ela é valiosa. A informação nos informa, nos esclarece, nos orienta, nos instrui, mas ela não pode ser de maneira alguma sensacionalista, gerando pânico nas pessoas, naqueles que escutam ou que leem uma reportagem. Na história Assembleia dos Ratos, uma ratinha, ela que era moradora da cidade, Ratolândia, trouxe a notícia de que havia um gato que eu estava à espreita. E essa notícia é muito importante para que os ratos pudessem estar atentos. Mas daí a pouco não se falava em outra coisa na Ratolândia senão em mim, que estava por ali. Então a mídia televisiva, e no caso da história, os jornais, só falavam a respeito disso. Da presença do gato, da minha presença em Ratolândia. E as redes sociais, os jornais e a televisão têm um imenso poder de persuasão na nossa vida. Porque nós somos pessoas influenciáveis. Nós somos envolvidos a todo instante por qualquer e todo tipo de informação. A informação chega e nós deixamos nos envolver por ela. E por quê? Porque muitas vezes nós não temos o hábito de investigar, de analisar, de inquirir aqueles dados se eles realmente são verdadeiros. Então, às vezes a gente lê algo na rede social, recebe o WhatsApp, ou mesmo assiste na televisão uma reportagem que está nos trazendo alguma informação, e nós acreditamos piamente, sem antes saber como realmente está se dando aquela situação, se não é uma notícia sensacionalista, que muitas vezes é criada ou deturpada por causa do Ibope. Então nós precisamos ter esse bom senso de poder analisar com cautela aquilo que chega para nós. E, consequentemente, fazer a seleção daquilo que nós vamos abraçar como sendo verdade. Porque por todos os lados, e especialmente hoje, com a tecnologia, nas redes sociais, nós vamos encontrar as chamadas fake news, que são essas informações que se multiplicam pela internet, trazendo mensagens equivocadas, causando estardalhaços, pânico, escândalos. E nós diríamos a linguagem do Evangelho que seriam os falsos cristos e os falsos profetas. Podemos dizer sem sombra de dúvida que eles estão espalhados por toda parte, na nossa sociedade,
nas nossas instituições religiosas, sociais, financeiras, nas religiões como uma maneira geral, aqueles que dizem, trazem profecias que nunca vão acontecer, aqueles que utilizam da mediunidade paga e corrompida, aqueles que trazem informações e repassam sem ter bases seguras daquilo que estão trazendo. Kardec, codificador da doutrina, no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta um capítulo inteiro falando a respeito dessa temática. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Porque o Cristo é essa condição espiritual de alguém que já se iluminou. Jesus se cristificou, como Buda se budificou. E os profetas, acreditava-se naquela época, que eram aqueles que tinham o dom de adivinhar o futuro, aqueles que tinham a condição de falar diretamente com Deus. E numa linguagem atual nós poderíamos dizer que os médiuns seriam os profetas, se bem utilizassem do fenômeno mediúnico. E os falsos profetas e os falsos cristos, eles estão tanto encarnados quanto desencarnados. Eles estão espalhados por toda parte. Daí a importância de nós estarmos atentos às informações que nós recebemos. O fato é que todo acontecimento importante dentro da nossa sociedade, seja uma guerra, seja uma pandemia, seja um assassinato, ou algo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país ou no mundo, é de interesse público nós termos aquela informação, por pior que seja. Mas a informação ela precisa ser veiculada para conscientizar, para informar, não para atemorizar. Porque há maneiras e maneiras de se oferecer uma notícia. Então o Jornal de Divulgação da Fábula, da Assembleia dos Ratos, criou pânico neles. Eles começaram a ficar presos dentro de suas próprias casas, com medo de mim, o gato. E isso foi gerado por causa do noticiário, que começou a falar apenas deste assunto, começou a trazer informações de ratos que estavam sendo devorados, e isto causou alarde, escândalo, pânico dentro da Ratolândia. A televisão e a mídia, muitas vezes, realizam essa movimentação conosco. Geram contendas, dificuldades de relacionamentos, pavores, consequência dessas notícias sensacionalistas. Logicamente, não podemos generalizar. Há muitos meios de comunicação, muitas emissoras, também jornais sérios que tentam levar a melhor informação, mas em sua grande parte o desejo é criar esse alarde para que todos queiram saber, procurar informar. E todos nós somos livres para escolher aquelas informações que queremos trazer para o nosso ambiente doméstico. O nosso lar é um lugar sagrado. Nós precisamos escolher que tipo de informação, de imagens, de conteúdo nós vamos trazer para o nosso seio doméstico. Porque quando nós ligamos a nossa televisão, assistimos um programa, seja ele qual for, não apenas o noticiário, nós estamos trazendo aquelas vibrações para dentro do nosso lar. Vamos vivenciar aquelas emanações, tanto no período que nós estamos assistindo, como também depois, quando terminar a programação. Tanto é que quando nós assistimos um filme que nos emociona, nós ficamos envolvidos de tal forma que nós choramos. Quando é um filme de humor, nós rimos. Quando é um filme de terror, ficamos com medo. Ou quando é um filme
de sexo, nós ficamos excitados, mostrando que a imagem ela é capaz de nos envolver e criar vivências na nossa vida e, consequentemente, daqueles que moram conosco dentro do lar. Então é importante nós escolhermos a programação que vamos assistir, o conteúdo que vai ser absorvido, para que nós criemos ao nosso entorno a paz e a harmonia. Dar melhor direcionamento na busca das informações, valorizando sempre aquilo que é bom. Porque as divulgações, elas trabalham com o chamado Ibope, com a renda, com a quantidade de visualizações de uma informação. E quando, por acaso, uma programação está sendo veiculada e não tem o que desejam, que é a visualização, porque eles mostram para ser visto, a audiência, o que eles fazem? São obrigados a modificar o conteúdo. Quantos programas de televisão foram suspensos? Quantas novelas entram no ar e nós sabemos pelo próprio noticiário que a emissora vai tirar a novela do ar, vai encurtar os capítulos, porque não está tendo Ibope, porque não está tendo audiência. Então nós podemos modificar a estrutura da comunicação nas nossas redes sociais, na mídia, porque está em nossas mãos, literalmente, o controle. Não apenas o controle de mudar de canal, mas o controle de escolher. O segredo está em saber utilizar desse controle. Um dos recursos que nós temos para poder adquirir a nossa evolução espiritual é desenvolver a nossa capacidade intelectiva. E para isso, nós podemos utilizar da boa leitura, podemos utilizar de estudos aprofundados, de diálogos edificantes, da troca de experiências, porque o conhecimento ele nos ajuda muito ao desenvolvimento da razão para podermos canalizar para bons sentimentos. Mas o conhecimento ele também é adquirido através deste audiovisual, através do jornalismo, que vai nos apresentando esta vertente de informações que vão sendo assimiladas por todos nós. Então, no conto, os ratinhos, eles foram bombardeados por essas notícias, por essas informações que os deixaram apreensivos e tiveram que, inclusive, modificar o comportamento diário. E diante dessa modificação que os ratinhos fizeram na vida deles, surge um questionamento que, inclusive, é um dos capítulos que comenta os benfeitores espirituais Mihail Fassa e Fritz Schein nessa história da Assembleia dos Ratos. A mudança do comportamento deles foi por precaução ou foi por medo? Existe uma larga diferença alguém deixar de fazer alguma coisa porque tem medo que não dê certo, porque acredita que não vai conseguir e por isso não tenta, por não ser capaz realmente de realizar, por querer se precaver para não utilizar de um recurso e enveredar por caminhos sinuosos, gerando desentendimentos e tantas outras situações. Então é preciso nós podermos analisar comigo à solta, ou seja, o gato à solta, os demônios na simbologia, a espreita, a tentação. O que é melhor fazer? Se precaver com comportamento cauteloso, vigilante, utilizando do raciocínio para a tomada de decisões, ou ao contrário, embotar dentro do medo, fechar-se dentro de casa, chorar desesperadamente, como eles estavam fazendo, à espera de que algo possa acontecer para que eu, gato, pudesse
ser banido da vivência da vida deles, da cidade deles, que alguém pudesse surgir para os salvar. Então, diante das situações, nós podemos tomar várias atitudes, seja de precaução ou seja de medo. O melhor sempre é nós buscarmos ter as melhores atitudes, porque o medo, ele gera em nós apatia, estagnação, ficamos paralisados, sem condições de nos mover para sair daquela situação que nós nos encontramos. Precisamos enfrentar os nossos medos. Primeiramente, compreendendo-os. Se nós não dermos conta de fazer isso sozinho, buscarmos o auxílio terapêutico. Aos poucos nós vamos sendo ajudados a desvencilhar deste sentimento, dos pensamentos malsãos, para a compreensão. A terapia, ela nos auxilia a sair dessa postura de medo para podermos ter a assunção de uma condição precavida diante das experiências que estão ocorridas ao nosso derredor. Então é muito importante que nós busquemos sempre vencer os nossos medos, tendo precaução diante das situações que estão ao nosso derredor. No entanto, em algumas circunstâncias da nossa vida, é quase impossível nós seguirmos sozinhos. Porque a evolução, ela é feita individualmente, mas nós caminhamos lado a lado com as pessoas. Nessa troca de experiências, nós vamos nos auxiliando mutuamente até que acabamos por vencer aquela batalha, aquela guerra. Se nós voltarmos no tempo, no princípio, o homem primitivo, ele vivia sozinho, enfrentava muitas dificuldades, especialmente com seus predadores, com os animais selvagens, com as intempéries da natureza, com os fenômenos naturais. E no dia que ele percebeu que a existência de outros de sua espécie havia também naquele espaço, e junto deles a vida seria muito melhor, notou que unidos eles enfrentariam com mais facilidade os desafios, passou a viver em bandos e começou a ter uma maior sobrevida. Então, a união, ela faz a força, diz o ditado popular. A união de esforços é capaz de realizar muito em favor de toda a coletividade. Então, motivados por um jovem rato, os ratinhos entenderam que podiam me vencer. E por isso eles resolveram fazer uma assembleia. E naquela assembleia começaram a levantar possibilidades do que poderiam fazer para minimizar ou resolver aquela situação que estava sendo vivenciada na Ratolândia. Mas nessa reunião, eles começaram a perceber que para a tomada de decisão era imprescindível que eles estivessem unidos. Porque se um deles, um apenas, tivesse alguma dúvida, ele se tornaria o elo mais fraco e acabaria por contaminar aqueles que estavam à sua volta. Então é preciso que na nossa vida diária, diante das circunstâncias difíceis, às vezes busquemos também o auxílio de pessoas que estão ao nosso derredor. Em algumas circunstâncias, que se trata da coletividade, é importante também que haja a união de todos, para que nós consigamos resolver da melhor forma aquela experiência. Quantas pessoas se unem para fazer o bem? A proposta vai se multiplicando em bênçãos em favor de muitos. Aqueles que estão nos acompanhando nestes seminários, nestes estudos em torno de Era Uma Vez para Adultos, têm escutado sempre que a renda do Era Uma Vez para Adultos vai para a Fraternidade Sem Fronteiras, para a divulgação do Espiritismo por meio de livros e outras maneiras.
E a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa instituição que há 12 anos realiza atividades tanto na África quanto aqui no Brasil, ela só existe todo este tempo e atende a milhares de crianças, jovens e adultos em 8 países por causa da união de muitos corações que, sensibilizados pela causa, buscam auxiliar de alguma maneira. E aproveitamos até para convidá-la, você internauta, para poder também contribuir, ajudar há várias maneiras de auxiliar, inclusive apadrinhando o projeto A Fraternidade Sem Fronteiras. O fato é que essa união de pessoas que fazem o bem trazem condições de que muitos outros possam ser ajudados. Porque um pode fazer alguma coisa, mas muitos podem realizar muito mais. Quando um grupo de orações se une para vibrar em favor de alguém, as energias são balsamizantes, são até curativas. Quando nós oramos em favor de alguém, é muito produtivo. Nossa vibração, nosso carinho vai endereçar daquela pessoa. Mas imagine um conjunto de pessoas vibrando, orando. Então um grupo é capaz de realizar muito mais. Os esforços vão sendo expandidos para se alcançar os objetivos, atingir a meta que foi estabelecida. Então nós precisamos aprender, e a história nos ensina isso, que devemos ser menos individualistas e buscar pensar mais na coletividade. Aliás, nós falamos sobre a África, há uma filosofia das tradições africanas, que muitos já ouviram falar, que é o Ubuntu, uma palavra da cultura Xhosa, em que significa, em português, eu sou porque nós somos. Um pesquisador esteve na África visitando determinado país e levou uma brincadeira para as crianças. Era um pote de barro, cheio de balas, de presentes. Ele deu um pedaço de madeira para cada criança, dizendo a elas que aquele que quebrasse o pote, tudo que havia dentro dele seria dela. E aquelas crianças ficaram entusiasmadas com a brincadeira, mas quando ele deu o sinal, algo inusitado aconteceu. As crianças pegaram um pedaço de madeira, todas elas juntas, começaram a gritar Ubuntu, Ubuntu. Ele não sabia o que era. Quando foi procurar saber, era essa filosofia, eu sou porque nós somos. Eles quebraram juntos o pote, porque desejava que todas as crianças pudessem receber. Então, essa filosofia que deveria se espalhar pelo mundo como uma forma de nos mostrar quanto é importante a nossa união. A África é cheia de ensinamentos como esse. Há um provérbio também que diz que quando nós quisermos ir rápido para algum lugar, atingir algum objetivo, nós façamos sozinhos. Mas quando a gente quiser ir mais longe, é preciso fazer acompanhado. Então é necessário, meus amigos, que nós procuremos enxergar ao derredor as pessoas que estão passando por situações mais difíceis que a nossa e procurar fazer um pouco mais, nos doando, nos unindo, para que com o nosso concurso individual, fazendo a diferença, somada a outros corações, sejamos capazes de transformar o mundo. Porque somente com o trabalho realizado por todos nós, seremos capazes de transformar o mundo à nossa volta. A fábula ainda nos faz meditar sobre uma outra questão, também muito importante, muito interessante, que nas rodas de conversa, especialmente na área administrativa, financeira, nos empreendimentos econômicos, é muito comum o bordão, o pulo do gato. Falando a respeito da minha experiência, da minha vida, porque o pulo do gato tem um significado
muito apropriado para a conquista daquilo que nós desejamos. O pulo do gato acontece justamente no momento em que o empreendedor alcança o seu objetivo por meio de estratégias muito bem planejadas. Nós, os felinos, de uma maneira geral, temos um pulo muito preciso, muito certeiro, daí a expressão ser utilizada para designar o alcance dos objetivos. Para todas as situações difíceis, inusitadas às nossas vidas, simbolicamente existe esse pulo do gato que vai transformar toda a situação, toda a experiência que nós estamos vivendo. É aquela atitude que vai fazer a diferença. É o comportamento que vai transformar a situação para melhor. Então, nos empreendimentos financeiros, dificilmente o pulo do gato é revelado, porque o empresário, quando descobre um caminho para obter lucros, para atingir as suas metas, dificilmente ele vai compartilhar com a sua concorrência aquilo que ele descobriu. Então permanece em segredo para a sua prosperidade, fica apenas naquele clã em que está sendo vivenciado. Mas do ponto de vista espiritual, na análise do conto que nós estamos fazendo, as conquistas, elas vão ser compartilhadas, para que nós consigamos ser vencedores também. Porque a proposta do Evangelho é que todos nós alcancemos a perfeição relativa. Para isso nós somos criados. Simbolicamente, nós podemos dizer que o Evangelho de Jesus representa para nós o pulo do gato, o pulo certeiro para nós alcançarmos os nossos objetivos. Para toda situação, meus amigos, que nós imaginarmos, nós vamos encontrar na mensagem divina direcionamentos. A resposta para a solução do nosso problema. E essa resposta, essa solução, é justamente o pulo do gato, que nos auxiliará a sair daquela condição para uma melhor, para transformar a nossa existência. Então, no dia a dia, é muito importante nós analisarmos as circunstâncias que nós estamos vivendo. As experiências, elas vão nos direcionando os passos. E nós vamos adentrando este ou aquele empreendimento, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, mas é preciso ter a perspicácia, a expertise para a tomada de decisões. Para chegar à resolução de qualquer situação de uma maneira satisfatória, é muito importante que nós consigamos dar o pulo do gato. É preciso que a gente aprenda com as circunstâncias que estão ao nosso derredor, porque do contrário, nós vamos ficar como os ratinhos. Nós vamos ficar amedrontados. Vamos ficar à minha mercê, à mercê do gato, à mercê das tentações, à mercê das dificuldades. E vamos continuar demarcando as nossas condutas de maneira infeliz, sem assumir o poder de decisão, sem dar o direcionamento, enjaulados pelo nosso medo. Porque se eu, o gato, sou o maior inimigo, nós precisamos aprender a ver o lado positivo daquela experiência, a conhecer o inimigo para utilizar bem no dia a dia da experiência, libertando das amarras. Porque a proposta do Evangelho não é reconciliar com o inimigo, não é criar o elan afetivo, positivo, com aquele que nos oferece muitas vezes dificuldades. Então, dando o pulo do gato, nós conseguiremos fazer este trabalho, não escapando do problema, mas solucionando da melhor forma possível. Mas, contudo, ao estudarmos essa história de hoje, a Assembleia dos Ratos, uma das grandes
mensagens. Nós poderíamos dizer, segundo a espiritualidade trouxe no livro, o clímax e a mensagem pontual é que Esopo quer trazer, é que falar é fácil, difícil é fazer. É muito comum nas nossas relações familiares, especialmente no processo educacional dos nossos filhos, nós ouvimos aquela seguinte frase: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque verbalizar o que é correto, muitas vezes nós fazemos, mas vivenciar a experiência é que é o grande desafio. Falar às pessoas quais são as movimentações que elas precisam fazer, quais são as tomadas de decisões que precisam ter para este ou aquele cometimento, realizar palestras edificantes, realizar um seminário como este que nós estamos participando, é comovente, é muito fácil, às vezes até divertido, dependendo da experiência, mas difícil é fazer. Difícil é colocar em prática. E o Evangelho é muito claro, nos dizendo que uma árvore, ela só será conhecida pelos frutos que oferece. Que uma árvore boa não pode dar maus frutos, como uma árvore má não pode dar bons frutos, conforme ensinou Jesus. Conhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, o verdadeiro protestante, pelas suas obras. E o mundo, meus amigos, está repleto de excelentes oradores que buscam levar a mensagem aos corações em todas as religiões, mas neste momento que estamos precisando é de executores, aqueles que possam verdadeiramente agir. Mas Jesus, já ao seu tempo, ele havia profetizado que a seara é grande e poucos são seus ceifeiros. Poucos são aqueles que desejam sair da condição em que se encontram para uma melhor. Poucos são os que querem transformar a sua conduta, adotando melhores caminhos para a jornada. Poucos são os que desejam deixar de lado os vícios para poder descobrir as potencialidades da alma. E a história, a fábula, nos mostra exatamente isso. Quando eles fizeram a assembleia, que dá o título dessa fábula, a Assembleia dos Ratos, e nela tiveram uma ideia genial. Quando eles se reuniram para decidir o que iriam fazer para que pudesse sair das terras da Ratolândia, ou pelo menos minimizar aquela situação que eles estavam vivenciando, várias alternativas foram levantadas, mas uma ideia extraordinária, que foi a de colocar um guizo, um sininho pendurado no meu pescoço, porque quando eu fosse me aproximando, ia fazer barulho. Todos iam escutar e então eles poderiam fugir. Foi uma ideia muito boa. Se eles conseguissem colocar o guizo e eu não, de tal forma que eu não conseguisse tirar, seria para eles o pulo do gato. Porque nós, os felinos, chegamos sorrateiros, silenciosos, sem ser vistos, porque temos a capacidade de caminhar sem fazer barulho, sorrateiros. Mas com guizo, ao caminhar, ao correr, o barulho iria ser feito e iria anunciar a chegada. Então era uma ideia excelente, mas faltava executores. Porque quando a ideia foi trazida, nenhum deles, nenhum dos ratinhos, tiveram a coragem de assumir a tarefa, de cumpri-la para o bem de todos. E todos saíram a correr. Nenhum deles quis ficar para saber o final da história. E Esopo, o escravo grego, na sua sabedoria, ele termina dizendo: falar é fácil, difícil é fazer.
Assim também acontece na nossa vida. Quando nós queremos corrigir as pessoas, quando nós queremos dar direcionamentos para aqueles que convivem conosco, a fim de que possam alcançar os seus objetivos, possam alcançar os seus sonhos, mas quando se trata das nossas experiências, nós ficamos estagnados, ficamos amedrontados e não queremos colocar mãos à charrua para vivenciar, para colocar em prática aquilo que nós já conhecemos. E nessa noite, quando nós somos convidados a estudar a história Assembleia dos Ratos, da qual eu também sou um personagem, nós queríamos, já caminhando para a quase finalização do nosso encontro, compartilhar uma outra história e nos permitam contar uma história dentro da história, para elucidar o que Esopo quis nos contar. Com falar é fácil, difícil é fazer. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, no livro Ante os Tempos Novos, narra uma peculiar história. Naquele dia, no porto de Ostia, em Roma, um homem estava atado a cordas. Estava sendo levado para a prisão pelo crime de ser cristão. E enquanto ele descia daquela embarcação e caminhava em direção ao local onde seria preso, ele perpassou lugares maravilhosos. A natureza exuberante, o mar gigantesco banhando aquelas terras, as árvores frondosas, o sol, o céu azul. E ele, contemplando aquela beleza, começou a sorrir. E o guarda que o levava, impiedoso, deu-lhe uma bofetada na face e lhe disse: mas tu estás sorrindo? Tu vais morrer. Por que sorris? E ele, olhando para o guarda, lhe disse: eu estou sorrindo porque vejo as maravilhas que Deus oferece para Roma. Essa terra que tem sido tão impiedosa, que tem massacrado, que tem matado os seguidores do seu Filho amado, que é Jesus. E eu fico imaginando que se Deus tem oferecido tudo isso a todos vocês e a essas terras, o que não oferecerá a mim, que vou dar a minha vida por amor a Jesus? E o guarda não sabia compreender o que aquele homem estava dizendo. O fato é que ele foi jogado na prisão para aguardar o dia em que deveria ser devorado pelas feras. Esse homem chamava-se Inácio de Antioquia, um dos grandes divulgadores da proposta do Evangelho nas terras distantes da Turquia, atual Turquia, Antioquia, onde Paulo passou e tantos outros servidores. O fato é que Inácio de Antioquia, na prisão, sempre falando de Jesus, pregando aqueles outros que ali estavam, levando o consolo a muitos corações. Numa daquelas noites, ele, recostado nas grades, fez uma viagem no tempo. Ele voltou aos seus dias de criança, quando morava na cidade de Cafarnaum. Era órfão de pai e mãe, vivia pelas ruas da cidade passando por grandes dificuldades, experiências muito amargas. E um dia, brincando com algumas crianças também órfãs nos arredores de Cafarnaum, eles viram um amontoado de homens que estavam debaixo de uma árvore, um deles assentado na raiz daquela gigantesca planta. E eis então que as crianças vieram correndo para estar com os adultos, e os homens de pé seguraram as crianças, quando aquele assentado disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Quando os apóstolos de Jesus, porque era o mestre que ali estava, soltou as crianças, elas vieram correndo. E Inácio, que era um daqueles meninos, assentou-se no colo de Jesus, e enquanto o mestre passava as mãos delicadas nos seus cabelos encaracolados, ele disse: aqueles que se assemelharem às crianças,
esses entrarão no reino dos céus. Agora, Inácio retornava à consciência objetiva, lembrando-se do dia que João, o apóstolo amado de Jesus, foi buscá-lo em Cafarnaum. Depois da morte do mestre, João levou Maria para Éfeso, onde passou os últimos dias da sua vida cuidando dela com muito e desvelado amor. E um dia Maria perguntou a João a respeito de Inácio, órfão de Cafarnaum, para que pudesse ir buscá-lo para viver junto deles. Inácio, com 9 anos, é levado para a cidade de Cafarnaum, criado por João e Maria. Ele se torna um discípulo de João e um desbravador da mensagem do Evangelho. E agora estava ali para morrer. Até que chegou o grande dia. Naquela manhã arana superlotada, as multidões vieram para poder assistir o espetáculo de horror. Roma impiedosa deixava as feras sem se alimentar por vários dias, espicaçavam carne nas grades, nas jaulas onde os animais se encontravam, para aguçar a ferocidade. E quando eles abriam os portões, as feras entravam devorando aqueles que estavam colocados ali. Inácio, juntamente com outros homens e mulheres, ali estavam em silêncio, em oração, preparando-se para o momento decisivo, o testemunho pela morte, dar o sangue por amor a Jesus. E quando as feras entraram, Inácio começou a orar, preparando-se para aquele momento que ele tanto havia aguardado. A multidão gritava, as feras rugiam, o choro de alguns podia ser escutado. Quando de repente um silêncio envolveu aquele local, as feras pararam de rugir. Inácio achou estranho. Quando ele abriu seus olhos, todos haviam perecido. Aqueles homens e mulheres que ali estavam, tombados ao chão, as feras deitadas porque já haviam refeito da fome, e somente ele havia restado. Somente ele estava vivo. E naquele instante, Inácio de Antioquia ajoelha-se ao chão com lágrimas nos olhos. E ele começa a dizer a Jesus: mas por que, mestre? Por quê? Eu esperei tanto por este momento do testemunho, de dar a minha vida por ti. Por quê? Foi quando um anjo, um espírito iluminado surgiu enviado por Jesus, dizendo-lhe: o mestre pede para vir te trazer uma mensagem. O Pai espera que nós possamos oferecer um pouco mais. Dar a vida para ti é muito fácil. O que esperamos de ti, o maior testemunho, é o exemplo. Perseguido, possa silenciar. Caluniado, possa exemplificar. Que a mensagem do Evangelho seja levada, não apenas por suas palavras, mas por suas atitudes. E o anjo desaparece, Inácio chorando. E quando os guardas entraram para retirar os corpos e as feras, e viram Inácio vivo, temeram, ficaram com medo daquela situação e expulsaram Inácio das terras romanas, e ele retorna para Antioquia. Mas ao retornar para a sua cidade, ao chegar ali, a notícia corre. Todos que estavam na arena e viram aqueles acontecimentos, embora não escutaram nada, quando Inácio ajoelhou-se na arena, conversando com o Espírito iluminado, todos acharam que ele havia abjurado a Jesus e por isso havia sido salvo. E os seus amigos, os cristãos, muitos perseguiram Inácio. Muitos falaram da sua negação a Jesus, mas ele nunca se defendeu. E pôde levar a mensagem no silêncio por meio das suas atitudes. Então, na Assembleia dos Ratos, no estudo dessa noite, fiquemos também com a exemplificação de Inácio,
para o exemplo do nosso dia a dia. Falar é fácil, difícil é fazer. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Se gostou, dê o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para que outras pessoas possam assistir e participe sempre conosco dos próximos encontros, porque o nosso próximo encontro será o estudo de uma história muito antiga, mas muito profunda e de grandes ensinamentos, que é o Patinho Feio. Você é sempre o nosso convidado especial. E antes de finalizar, nós vamos entender mais um pouquinho a respeito da Assembleia dos Ratos, com a poesia que foi escrita por Charles Alexandre Simões Pires, intuído pelo Espírito Maria Dolores, Mexerico do Medo. Vamos então assistir. Nhau, nhau. O Mexerico do Medo. No melhor lugar do mundo, onde nunca faltava queijo, uma colônia de ratos vivia em um vilarejo. Nas varandas de suas tocas jogavam conversa fora. Intenso noticiário fermentava sem demora. Liam jornal, tricotavam e não tinham nenhum inimigo. Mas se alguém falava em medo, só pensavam no perigo. Um dia pela alvorada, no meio da calmaria, alastrou-se feito queimada a onda de histeria. Chegou a notícia de um gato, rondando a vizinhança. Enorme de pelo eriçado, caçava em cruel matança. E cresceu o mexerico, feito sumo de tangerina, deixando os ratos aflitos de tanto pensar em rapina. Ninguém de casa saía, nem chegavam à esquina. Parecia uma pandemia de ruas desertas sozinhas. Mas o vírus era um gato, um vulto, uma notícia, o maior inimigo do rato, com sua felina malícia. Não se falava em mais nada, senão nas dores e as perdas, das pobres vidas ceifadas em circunstâncias acerbas. E todo vulto era o gato, qualquer sombra era o risco, deixando o povo farto do medo de virar petisco. Tanto mais se falava no mal que andava à espreita, mas os ratos sentiam que a porta ficava estreita. Já dizia Tito Livio, nos idos da antiguidade, mais cresce o perigo na mente em fragilidade. O mal somente se alastra nas raízes da obsessão, a partir da brecha de sombra aberta no coração. Com tantas perspectivas trazidas nos braços da vida, cresciam as más notícias de garras e cauda compridas. A fobia é apatia e pode nascer da preguiça, doença da paralisia daquele que nunca se arrisca. Quando o assunto é tragédia em meia comunidade, melhor é assumir as rédeas, lembrar da imortalidade. Quem escuta também emenda, conta um conto, aumenta um ponto, multiplicando na senda as dores, o medo e o pranto. Medo com discernimento gera fruto da precaução, trazendo contentamento a quem age com o coração. Quem plasma o medo é a mente, mentindo para a realidade. Não há inimigo valente maior que a luz da verdade. Despertado o autocuidado, o amor e a humildade, o esforço é compartilhado com toda a comunidade. Ali na grande assembleia, em busca do pulo do gato, surgiram muitas ideias, nenhuma útil de fato. Então um plano preciso surgiu do grupo agitado, penduraria um guizo no gato bem amarrado. Ao corpo do grande felino empurravam-se uns aos outros, por alguém que prendesse um sino, tarefa que era de todos. Ninguém queria pagar o preço do bem comum. Na hora de executar, dos ratos sobrava nenhum. É que falar é fácil, difícil é sempre fazer, e achar quem seja dócil para cumprir com seu dever. Bastava que aproveitassem a força da união, focados no bem se ajudassem no rumo da solução. Quem busca chegar mais rápido, sozinho em passo de bonde, descobre que acompanhado, junto caminha mais longe.
uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia.